É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise dedicado aos bastidores mais densos e estratégicos da política nacional. O artigo de Thales Faria, que analisamos hoje, desenha um cenário político absolutamente inédito. Mesmo sob o regime de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, continua a ser o centro de gravidade da direita brasileira, e o seu espólio eleitoral é o prêmio mais cobiçado. A prova cabal disso é a intensa movimentação de pré-candidatos à presidência que pedem autorização à justiça para o beijamão. Dois dos nomes mais importantes dessa fila são os governadores Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás. E este encontro de cúpula, Vera, não se trata de uma simples visita de cortesia. É uma negociação de poder com um resultado que, segundo aliados próximos de Bolsonaro, já está quase pré-determinado e deve gerar satisfação para um e profunda frustração para o outro. A ironia reside no fato de que a decepção caberá a Tarcísio de Freitas, o nome teoricamente mais próximo e de maior confiança do ex-presidente. Já Ronaldo Caiado é quem tem motivos para sair do encontro com um sorriso discreto. O motivo central é a decisão estratégica de Bolsonaro. Ele não pretende nominar o candidato de sua preferência tão cedo, ou seja, o herdeiro oficial do seu capital político, do Partido Liberal. Essa indefinição é a peça-chave do seu jogo de poder. A decisão de Bolsonaro de postergar o anúncio do sucessor é, na prática, um enorme fardo político para Tarcísio e um alívio para Caiado. Para o governador de São Paulo, a situação é dramática e cheia de riscos pessoais. Ele é forçado a tomar uma decisão crucial: arriscar-se numa candidatura presidencial incerta e sem a garantia formal de apoio do líder, ou disputar a reeleição certa para o governo do maior estado do país. Ao não ser ungido agora, Tarcísio precisa abrir mão da certeza em São Paulo por uma incerteza nacional, o que pode comprometer toda a sua trajetória política. O oposto acontece com Caiado. A estratégia de Bolsonaro de adiar a escolha é muito bem-vinda para o governador goiano. Isso permite que ele continue a se apresentar como uma alternativa viável, explorando o vácuo de poder e o apoio da base bolsonarista por mais tempo, sem ser imediatamente desqualificado por um endosso oficial. Bolsonaro usa essa indefinição para manter a tensão competitiva entre os pré-candidatos. Ele obriga todos a se empenharem ao máximo para agradar a sua base e subir nas pesquisas, enquanto ele, de dentro da prisão domiciliar, observa e cronometra o momento ideal para fazer o anúncio, evitando o risco de queimar o candidato mais cedo e sofrer desgaste do Supremo Tribunal Federal. A tática de Bolsonaro é extremamente fria e calculista, focando unicamente no resultado eleitoral de seu campo. A sua avaliação é a de que a melhor maneira de garantir uma vitória, ou pelo menos um segundo turno, é a de que haja o máximo de candidatos bolsonaristas possíveis na disputa. É a estratégia de saturar o campo da direita com nomes de peso, impedindo que o voto se concentre prematuramente e que a polarização contra a esquerda se enfraqueça. O ex-presidente pretende anunciar seu candidato apenas na reta final do primeiro turno da eleição. Ou quanto mais tempo puder segurar essa carta, melhor. A escolha recairá, muito provavelmente, sobre o nome que estiver melhor posicionado nas pesquisas naquele momento. Essa tática é pensada para maximizar a chance de que algum representante da direita chegue ao segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro entende que a pluralidade de nomes agora é uma força, pois garante que o eleitor de direita, em suas diferentes matizes, tenha uma opção competitiva, aumentando exponencialmente as chances de levar a disputa para a rodada final. O rol de nomes identificados com o bolsonarismo, cotados para disputar o Palácio do Planalto, demonstra a amplitude do movimento. Ele inclui os mais leais, como seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, ambos do Partido Liberal, e a sua mulher, Michele Bolsonaro, também do Partido Liberal. Mas estende-se aos líderes regionais de peso. Tarcísio e Caiado são os mais evidentes. Além desses, correm por fora, com alguma identificação com a pauta de direita, os governadores Romeu Zema, do Novo, Ratinho Júnior, do Partido Social Democrático, e Eduardo Leite, também do Partido Social Democrático. Embora esses sejam menos identificados com o bolsonarismo raiz, eles também nutrem a esperança de conquistar o apoio do ex-presidente, caso consigam construir uma plataforma forte e se estabelecerem como o polo de polarização contra o presidente Lula Bolsonaro. Avalia que pode optar por qualquer um desses, caso um deles dispare nas pesquisas pré-eleitorais, mostrando a fluidez da sua escolha final contra o Partido dos Trabalhadores.
No meio de toda essa sucessão presidencial, a figura de Michele Bolsonaro é tratada de forma diferente pelo ex-presidente. Apesar de seu enorme capital político na base conservadora, Bolsonaro tem outros planos, mais táticos, para ela, priorizando o avanço em outra esfera de poder. O ex-presidente não a quer arriscando-se numa candidatura presidencial incerta e desgastante. Ele prefere que Michele concorra ao Senado pelo Distrito Federal. Essa escolha é puramente estratégica. Bolsonaro vê a eleição de uma grande bancada bolsonarista no Senado como fundamental para os seus objetivos de longo prazo. Isso serviria não apenas para azucrinar e obstruir a vida de Lula, caso ele seja reeleito, mas, crucialmente, para dar musculatura ao movimento que tenta o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma das pautas mais caras e radicais de sua base. Michele, no Senado, seria uma peça tática central no seu jogo de poder contra o judiciário. Tarcísio de Freitas está ciente desse quadro complexo, mas sua pressão por uma definição é legítima e urgente. O governador de São Paulo pretende usar o encontro para pressionar Bolsonaro a antecipar o anúncio, dada a urgência de sua própria carreira política. O argumento de Tarcísio é de sobrevivência, Vera. Ele precisa de uma resposta imediata para decidir se vai concorrer à reeleição para governador de São Paulo. Se ele adiar demais essa decisão em busca do apoio presidencial, abrirá um vácuo no governo paulista, dando margem para a articulação e crescimento de adversários, especialmente da esquerda. Além disso, Tarcísio precisa de tempo para construir sua máquina de campanha presidencial. Seu ultimato é claro: o risco de perder São Paulo é muito grande para se manter refém da indecisão do ex-presidente, um fator que deve ser pesado por Bolsonaro. Além da urgência de Tarcísio, a estratégia de Bolsonaro é pressionada pelos problemas judiciais que envolvem seus filhos, o que também será tema da conversa e pode forçar uma decisão mais rápida. O cenário judicial é sombrio. Eduardo Bolsonaro enfrenta o risco de se tornar réu. E, pior, ter a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que o retiraria sumariamente da disputa, já Flávio Bolsonaro enfrenta um dilema eleitoral no Rio de Janeiro, pois não possui um substituto à altura para a vaga no Senado. Ele, assim como Tarcísio, teria que largar uma reeleição praticamente certa por uma campanha presidencial de resultado incerto e de alto custo político. Esses fatores jurídicos e a instabilidade da família podem ser usados por Tarcísio como prova de que ele é o único nome sólido para herdar o capital político imediatamente. A importância de Bolsonaro, mesmo em prisão domiciliar, é comprovada pela intensa agenda de visitas solicitadas à Justiça. A prisão domiciliar se transformou no novo centro de comando da direita, e a fila para ser recebido é longa. Tarcísio e Caiado são a cereja do bolo, mas a lista de políticos que se alinham para encontrar o ex-presidente é extensa e inclui figuras de peso para a articulação política e eleitoral. A lista mostra que há uma série de pré-candidatos e figuras políticas com datas marcadas de 24 de novembro até 11 de dezembro. Isso sublinha que a cadeia de comando de Bolsonaro não foi quebrada. Ele apenas mudou o endereço de seu quartel-general e todos precisam ir até lá para receber as ordens e a bênção, provando que o poder de endosso dele permanece intacto. A conversa entre Tarcísio e Bolsonaro, que se prevê longa e cheia de negociações, depende de uma variável incontrolável e determinante na política brasileira: a autorização e o tempo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concederá para o encontro. O controle do tempo é o grande poder nesse jogo. Bolsonaro quer segurar a indicação para ter a melhor leitura das pesquisas, enquanto Tarcísio clama por uma resposta urgente para estabilizar sua base eleitoral. No entanto, o ritmo da justiça, personificado pela figura de Moraes, controla esse tabuleiro. Bolsonaro está a jogar um jogo complexo de xadrez, mas o relógio e a permissão para mover as peças estão nas mãos do seu principal antagonista judicial, que pode usar essa autorização como um instrumento sutil de controle político sobre a sucessão da direita. A estratégia de Bolsonaro é garantir uma vitória do seu campo, mesmo que não seja de um nome diretamente ligado ao seu sobrenome. O caminho é a competição interna e a pressão da base para que surja o nome mais viável contra o Partido dos Trabalhadores. Exatamente, Vera. A decisão de não indicar um preferido agora é a forma mais eficaz de manter a lealdade, a pressão e o esforço total de todos os potenciais herdeiros, testando sua capacidade de angariar votos, o aliado mais próximo. Tarcísio é quem mais paga o preço da incerteza, pois precisa arriscar a reeleição em São Paulo, enquanto os corredores por fora ganham tempo e esperança. É um jogo de poder extremamente calculista, onde a indefinição é a ferramenta de controle de Jair Bolsonaro. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.